Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Olá, Olá. boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Antes de mais, Obrigada. tá? Eu vou só diminuir aqui para poder ver melhor. Eu vou esperar só um pouquinho entrar, que tem gente para entrar ainda. Tá ótimo, Tá bom? tá Vai ser ótimo. um ótimo encontro. E para os que já estão aqui, eu quero só contar uma breve história. Eu e Josédila, professora Josédila, professora doutora Josédila, nós não nos conhecemos pessoalmente. Foi uma amizade virtual que iniciou por conta de um comentário que tinha a temática racismo, era sobre injúria racial, se eu não me engano, que nós falamos. E nisso, a globalização pode ter efeitos ruins, mas também tem efeitos muito bons, que são de aproximar pessoas com ideias semelhantes ou que não têm ideias semelhantes, mas que querem sim discutir sobre algum tema. E foi o que aconteceu conosco. E eu pensei na mesma hora, quando iniciei o projeto de live sobre debates, diversos temas, e agora a gente está na fase de debate de tema sobre racismo, em convidar a professora doutora Josédila. Muito obrigada. Não, obrigada, Grazi. E o interessante é que eu nem sabia teu nome, porque não era com teu perfil pessoal. Perfil que eu tava. Era isso, e eu nem sabia que tu era maranhense também. Eu passei um tempão conversando contigo, sem saber que tu era maranhense, sem saber nada, apenas por afinidades de Sim, conteúdo, de pensamento, né? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. a honra é minha. Eu sei que vai agregar, nós vamos aprender muito hoje. Inicialmente, eu vou começar fazendo uma apresentação, que esse currículo aqui já invejei desde o início. Professora José de La Fraga, doutora, mestre, bacharel e licenciada em Ciências Sociais, bacharel em Direito, graduanda em Filosofia, especializada em Magistério Superior, pesquisadora, advogada, professora universitária, atua também na área de Direito Civil, com ênfase em família e sucessões, com pesquisas em relações étnico-raciais e de gênero. Certo? Certo, isso mesmo. Antes da gente adentrar o tema específico que foi eleito por você, eu quero provocar uma coisa que foi alguns questionamentos que já fizeram para mim e que nós já falamos sobre esse questionamento. Uma mulher não preta discutindo sobre racismo. Qual é o teu lugar de fala? Qual é a tua importância nisso? Tá, vamos lá. Então, boa noite novamente, é um prazer estar aqui. Eu agradeço novamente o convite. O meu lugar de fala é de aliada. E quando nós falamos nessa ideia de aliado, às vezes fica muito turvo para as pessoas. O que é? Qual a tua posição enquanto aliada? É aliada no processo de luta antirracista mesmo. E a minha discussão de gênero, inclusive, ela é posterior à minha discussão de relações raciais. Eu primeiro comecei meu estudo em relações étnico-raciais, compreendendo esse processo, e só assim eu me descobri mulher. E a importância de compreender que não dá para ser uma feminista se não for uma antirracista. Então, esse processo, enquanto sujeito antirracista, eu ainda estou no processo. Já dura mais de 20 anos, desde quando eu entrei na universidade, e conheci o professor Carlos Benedito, Carlão, e foi graças a ele que meu mundo mudou, que meu mundo se transformou, porque foi com ele que eu comecei a pensar e a analisar o meu local, meu espaço, meus privilégios, o quanto eu era privilegiada e o quanto eu precisava lutar para que não só eu estivesse ali, que outras pessoas estivessem, que mulheres negras estivessem nos mesmos espaços, que homens negros também ocupassem esses mesmos espaços. Essa possibilidade de falar, de ser ouvido, a possibilidade de ter uma boa educação, saúde, lazer, cultura, porque o que a gente percebe ao longo de todo o processo histórico brasileiro em relação ao negro é justamente um processo de cerceamento de direitos. E aí, nesse processo de cerceamento de direitos, a gente vem desde o processo em que negros foram escravizados,
uma suposta libertação, que eu costumo dizer até simbólica, porque continuou o processo de cerceamento de liberdade, sem saúde, sem saneamento básico, sem educação, e ainda hoje sofre-se resquícios disso. O preconceito racial e o racismo que existe no nosso país, ele precisa ser combatido por todos. Não dá para ser um combate isolado de um grupo que que é ameaçado diariamente por conta do seu tom de pele, da sua cor de pele. Eu, enquanto mulher branca, preciso assumir o meu papel social de reivindicar essa luta antirracista, de tocar espaços em que negros ainda não falam sobre a questão por sequer estarem nesses espaços. E às vezes eu saio de chata. Eu lembro, por exemplo, um evento que eu estava caminhando e eu não olhava negros no local. Os poucos negros que tinham estavam ali para servir. E ninguém se incomoda. Será que a gente não precisa se incomodar? Será que a gente não precisa se chocar com isso? Nós precisamos nos chocar, nós precisamos nos incomodar. Como um país que tem quase ou mais da metade da população negra, continua com uma divisão, uma segregação que não é positiva, ou seja, não está na lei, mas é uma segregação social, que os espaços estão muito bem definidos. O branco está ali para ser servido e o negro está ali para servir. Então, nós precisamos superar várias barreiras, vários obstáculos. Não é fácil e o nosso futuro não parece ser tão fácil também. Todas as batalhas, todas as conquistas, até hoje, elas vão sendo derrubadas diariamente. Hoje, por exemplo, já havia sido conquistado em 2016, por meio de uma portaria do MEC, a possibilidade de cotas raciais para indígenas nos cursos de pós-graduação, e hoje a portaria simplesmente ela foi revogada, cabendo a cada instituição regular a questão. Mas as instituições elas não querem regular. Josésla, e o que isso tem a ver com tua fala? Tudo. Chama-se, de certo modo, um racismo institucional. Quanto mais eu afasto a discussão, quanto menos problema eu trago para mim, melhor. Porque nós vamos discutir sobre aquele velho maniqueísmo. O problema do Brasil é social e não racial. Não, o problema do Brasil é de classe, sim, mas eu não posso pensar a classe dissociada dessas relações de raça. Assim como eu não posso pensar gênero dissociado das relações de raça. Eu preciso racializar tudo. Nós, brasileiros, precisamos compreender isso. Ah, Josésla, mas é uma afronta eu chegar a um médico e um médico perguntar a minha cor, o que ele quer saber com isso? É por meio desse documento que poderá se possibilitar uma maior política pública para a saúde da população negra, que vem sendo, por exemplo, negligenciada. As mulheres negras grávidas são um retrato do descaso, né? No caso de mães que sofrem com traumas pós-parto, durante o parto, crianças negras que sofrem com isso também. Então, a necessidade de racializar é admitir a questão, ou seja, nós somos um país racista. E enquanto país racista, nós precisamos admitir a nossa posição de país racista, para assim nós podermos derrubar aos poucos. E não é fácil. Eu estou nessa luta tentando ser um sujeito antirracista há mais de 20 anos. E eu não posso dizer hoje que eu não me encontro em várias vezes em situações racistas. A diferença é que a gente se dá conta da situação, a gente vai remediando a situação. E aí, na segunda-feira, o Eric, o presidente da Comissão da Verdade da OAB Maranhão, ele até falava para mim: Josésla, nós também estamos diariamente lidando com essas situações. Por vezes o racismo é tão sutil, tão à brasileira, como diz o Eduardo Teles, que a gente nem se dá conta. E aí eu fui ouvindo e vendo várias pessoas falando sobre a questão, e eu vi que tanto quem está de fora quanto quem está de dentro, por vezes sequer se dá conta do que está passando, do que está sofrendo. Então a minha posição enquanto mulher branca é uma de mulher branca feminista,
e antirracista. Porque se eu não compreendo o papel do homem negro, a posição do homem negro na discussão e na problemática racial e de gênero brasileiro, eu não estou fazendo feminismo. Eu estou simplesmente reproduzindo uma política de dominação hegemônica, dizendo, ok, tudo bem, eu sou mulher branca, eu quero direito para as mulheres brancas. As outras que se virem. Não cabe isso, não cabe essa postura. Então, eu me coloco enquanto aliada. E eu agradeço ao teu convite e ao convite da OAB Maranhão para eu poder falar sobre o que eu estudo. Porque, como a gente já colocou, e aí eu quero deixar isso bem claro, foram as únicas 2 lives que eu aceitei. Foi a tua e a da OAB Maranhão, porque foi um convite para que eu falasse sobre temas que eu sei falar, que eu discuto, que eu estudo, que eu analiso, e eu não me senti confortável de falar nada que não fosse um convite de pessoas que eu sei que eu iria agregar, tá? Então, meu papel é de aliada. Nossa, eu fico imensamente grata, já falei isso e repito quantas vezes for necessário. Mas passado esse momento, eu creio que as pessoas já vão começar a entender que sim, mulher branca, tem até a Mercedes, que é uma... A Mercedes está comentando que ela também é mulher, branca, feminista e também é antirracista. E aquela frase clássica, né, da Angela Davis, não basta não ser racista, é também necessário ser antirracista. Mas a gente observando todo esse contexto de gênero, raça, cor, como está a formação da família nesses tempos? E aí eu estou colocando já o tema daquilo que você foi convidado a falar, família em tempos de genocídio negro. Certo, pois bem, eu optei por esse tema diante de toda a nossa conversa, diante da minha própria situação de mãe, e enquanto mãe eu me vi extremamente sensibilizada com as questões que estão jogadas diariamente no Brasil. Meninos, meninas, crianças negras sendo assassinadas diariamente. Então, nós estamos vivendo um momento de genocídio dos nossos jovens e das nossas crianças. O número é assustador. Quantas crianças e quantos jovens negros vêm sendo assassinados? E aí, nesse contexto, pensado dentro da perspectiva da família, é extremamente importante. Por quê? Porque pensado dentro do direito da família, a gente pensa assim, ué, mas para quem é esse direito? Porque o direito não é para a maternidade e a infância precisam de assistência especial, desde o nascimento até os cuidados com a mãe. Aí a gente fica pensando assim, tá, então a maternidade, a infância, a juventude tem direitos universais. Então, em tese, todas as mães, todas as crianças, todos os jovens teriam esses direitos assegurados. A grande questão é que nós temos um direito universalista que não atende a requisitos e necessidades particulares, a necessidades comunitárias. Por quê? Porque eu pensar um direito de família sem um recorte racial e sem um recorte de gênero, eu estou fazendo direito para homens brancos continuarem vivendo a sua vida tranquilamente. Josésla, por que tu falas isso? E aí, vou tentar sintetizar de forma mais tranquila. Quando nós pegamos um livro de direito de família para ler, nós majoritariamente percebemos fazemos uma constatação. Em regra, quem escreve esses livros são homens, com resquícios patriarcais, anulando completamente discussões de gênero e raça, e falando tecnicamente do que é direito. Mas quando eu falo em família, eu não posso pensar a ideia de família sob uma perspectiva meramente técnica. Não tem como falar família é o que está na lei. Família não é o que está na lei. As configurações familiares que nós temos, elas existem justamente para dizer o seguinte: família é muito mais do que está na lei. Família é uma discussão que abrange afeto, é uma discussão que abrange relações interpessoais, é uma discussão que abrange
o tal do filho de criação, hoje chamado meu filho socioafetivo, e aí entram outros parâmetros para serem discutidos. Para eu pensar família hoje, eu preciso pensar família ontem. E aí eu lembro que quando eu fui defender a minha qualificação de doutorado, eu falava na família do negro escravizado. E um doutor da banca, ele falava assim para mim, mas o negro escravizado não tinha família, sob uma perspectiva histórica. E aí eu, sob uma perspectiva de direito e das ciências sociais, eu falava, ué, ele poderia não ter família dentro daquele contexto e conjuntura do que era uma família patriarcal. Mas a família, ela não se restringe a essa ideia de família enquanto um modelo fixo. E aí vem para aquela famosa frase da família tradicional brasileira. Mas o que é isso, família tradicional brasileira? O que é a tradição? Se nós formos adentrar essa discussão, nós diríamos então que a família tradicional é a família dos índios, dos povos indígenas, corrigindo, pois é, que viviam aqui lá em 1500. Essa sim seria a tradição. Mas por que é importante nós pensarmos a família negra que vem ao Brasil? Por que ele falava para mim, não existe família? Porque os negros que saíram do continente africano, eles eram retirados de vários países, de vários locais, e não necessariamente se mantinham unidos. A mãe ia para um lugar, o pai para outro, os filhos para outros, e nesse contexto, de fato, esses escravizados não traziam consigo as suas famílias. Mas aqui, essas famílias que foram desconstruídas, elas foram se reconstruindo. E aí elas se reconstruíam em formatos outros. Formatos dentro da senzala de forma afetiva, que hoje é uma tendência a se discutir a afetividade, ou formatos já posteriores aos primeiros escravizados. Os filhos nascidos desses primeiros escravizados formando suas próprias famílias. E aí vem um porém. Dizem alguns livros que a família patriarcal, ela abarcava a todos, inclusive os escravizados que compunham aquela família. Mas como que ela abarcava esses escravizados? Já que eles não eram considerados sujeitos de direitos e sim objetos daqueles senhores. Tão objetos que a mulher negra naquele momento, ela tanto servia a casa grande, quanto servia sexualmente sendo estuprada pelo senhor. E daí surge o mestiço, sendo o mestiço colocado naquele entremeio. Tu não és branco, tu não és negro, vivendo sempre um entrelugar. Não está na senzala, não está na casa grande, está no entremeio. E aí foi com o mestiço que começa a grande discussão da harmonia racial no Brasil. Esse mito tão vendido socialmente para o exterior, que até meados do século XX, internacionalmente, raciais que nós pensando essa família do século XXI, algumas questões são fundamentais de serem dialogadas. E a primeira questão para eu pensar família no século XXI é a solidão da mulher negra. Eu não tenho como falar em família sem falar na solidão da mulher negra. Porque a solidão da mulher negra, ela traz para mim várias configurações familiares. Dentre elas, a mulher negra traços mais afinados, com traços mais claros, desejada sexualmente, mas a famosa história é aquela mulher que você quer manter uma relação sexual, mas você não assume. Sim. E essa tendência não é só do homem branco. Uma das grandes ascensões sociais do homem negro é ele desfilar com uma loura do lado. Falei isso. Chegou lá. Pois é, chegou lá e ele tá com uma loura do lado. Então,
um dos símbolos de ascensão desse homem negro, que aí retrata um conjunto de gênero e raça, é justamente a mulher loura que está do lado. E eu diria gênero, raça e classe. Por quê? Porque é o teu pontapé para sair daquela classe de vulnerabilidade. Tu estava, talvez, em uma classe menos vulnerável, conseguiu ascender pelo estudo por outros caminhos, e aí o teu primeiro grande sonho é conquistar o quê? Ter uma loura do lado. E aí eu não vou entrar na questão da mulher enquanto objeto, né? A mulher branca enquanto objeto, porque não é o foco. Mas aí a gente volta para a solidão da mulher negra. Por quê? Porque nesse processo de solidão da mulher negra, em que a mulher negra ela não é assumida, apesar de ser desejada sexualmente, apesar de ser aquela que é procurada às 3 da manhã, quando você, às vezes, quer ter uma relação sexual, ela engravida. E quando ela engravida, por vezes, nós temos um processo de abandono. E aí a gente tem que pensar, esse abandono vai gerar qual discussão? Tem-se no direito uma fala hoje muito corriqueira sobre o abandono afetivo. O abandono ele cabe para o pai e para a mãe, mas no contexto, o pai. O pai, apesar de ter deveres para com os filhos, um dever de cuidado, um dever de criar, ele não faz isso. Ninguém está exigindo que você ame seu filho. Mas nós estamos exigindo que você, enquanto pai, assuma as responsabilidades atinentes a esse poder familiar. E o que é que nós vemos? Nós vemos um processo oposto, em que as mulheres negras engravidam, e em boa parte dos casos, esses filhos são criados apenas e exclusivamente por essa mãe negra, por essa mulher negra. E aí a gente entra em outra discussão, que seria a família monoparental. O que é a família monoparental? É aquela constituída por um dos genitores e os filhos. O Brasil, hoje, apresenta um número cada vez maior de famílias monoparentais chefiadas por mulheres negras. Isso é um amplo debate para ser pensado. E o direito de família não debate. Por quê? Porque, tecnicamente, o nosso direito de família é para todos. Mas será que é para todos? Será que essa mulher negra ela tem acesso à justiça para pleitear a pensão alimentícia? Será que ela ou o pai da criança, eles sabem dos direitos, dos deveres deles? É o primeiro ponto. Eu sei qual o meu conjunto de deveres e direitos em relação ao meu filho, mas eu disse para ela que eu não queria um filho, ela engravidou porque quis. E ainda tem o mito do engravidou porque quis. Sim. E aí, se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente sabe que camisinha anticoncepcional, DIU, ligamento de trompas, nada disso é suficiente para impedir uma nova gravidez. Ou seja, não é um método 100% seguro. E aí, com essa desculpa, esses filhos, eles são tidos, criados pela mãe e abandonados pelo pai. José, já tu estás generalizando. Ok, eu não tenho dados suficientes para trazer esse contexto, mas eu tenho um dado muito claro. Pesquisas têm apontado que o número de famílias chefiadas por mulheres negras que não vivem relações, seja de união estável, seja de casamento, é cada vez maior. Inclusive, uma pesquisa de 2020 com base no Covid-19, que o maior número de mulheres que pleitearam o auxílio emergencial são mulheres negras solteiras que têm filhos. Então, isso é um indício muito grande da nossa discussão. Há uns 2 anos, eu estava ministrando uma palestra em um evento dos NEABs, Nordeste, Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro, e eu falava sobre família, e eu citei a questão da família poliafetiva. E uma mestranda em Direito do Pará, ela pediu a palavra, e ela falou assim para mim: essas novidades trazidas por essa tal de Maria Berenice Dias, quem não conhece, desse jeito que ela falou, quem não conhece, a Maria Berenice Dias, hoje, é uma das maiores teóricas do direito de família que nós temos. E eu vou explicar por que ela falou essa tal.
Ela falou essa tal para dizer o seguinte: o que vocês estudam não chega até nós. Essa tal de Maria Berenice Dias está discutindo família poliafetiva. Família poliafetiva são aquelas famílias em que nós temos não só um casal, mas nós temos pelo menos um trisal. 3 ou mais pessoas que vivem juntas, que aceitam aquele tipo de relação. E aí eu vou explicar por que ela falou isso. Ela falou, entre nós negras, para evitar a solidão da mulher negra, isso já existe há muito tempo. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que em alguns espaços, a mulher tão sozinha que está e tão cansada daquele processo de solidão, ela se sujeita a viver ao mesmo tempo com um homem que já tem outra mulher. Isso foi uma situação que eu fiquei sem fala, Grazi. Eu fiquei com uma cara que eu não sabia onde meter minha cara. Por quê? Porque a gente está falando tão empolgada de um autor, o autor é o máximo, e de repente a gente cai a ficha. Realmente. Por quê? Porque naquele momento a minha leitura de direito de família era uma leitura de direito de família de mulher branca, casada, heteronormativa. E aí o que a gente precisa compreender por esse processo de heteronormativo? É o local tradicional, por assim dizer. Eu, mulher branca, que já tem uma filha, casada, empregada, com pai e mãe casados, tudo como dizem no popular, manda o figurino. Tudo isso é privilégio, gente. Isso é privilégio. É o que eu tenho. E não são todas as mulheres de privilégio. E eu sou privilegiada por outra questão. Eu estou tendo o direito de maternar a minha filha. O título da nossa palestra é o direito de criar os filhos. E foi uma opção nossa, Grazi falava, Joségila, vamos colocar um termo mais claro para todo mundo, porque nem todo mundo vai entender maternar. Então, quando nós falamos o direito de criar, eu tenho criado a minha filha com amor, com carinho, com expectativa de futuro. Coisa que nem toda mãe negra tem. As mães negras, elas têm visto diariamente o seu direito de maternar seus filhos sendo dizimado, sendo cerceado. Ah, Joségila, mas são casos específicos, como, por exemplo, na favela do Rio, que, sem querer, uma arma matou o menino. Sem querer, todo dia. E o caso de Recife? Eventual, culposo, aquilo foi racismo. E aí a gente tem que compreender todo esse processo racial que acontece no Brasil. As mães negras, elas, nem de longe, têm os direitos que essas mães brancas têm. E mãe branca já se diz, nem sempre também tem, mas aí é uma discussão exclusivamente, talvez, lá para o gênero. Porque quando a gente vai para a prática, nós vemos que há uma grande discussão a título de divórcio, a título de pensão alimentícia. Mas uma coisa é uma mãe branca com sua carteira assinada, que vai gerar um bebê e ter a tranquilidade da estabilidade e da licença maternidade. Agora, imagine você, mãe branca, mãe negra, que é empregada doméstica em alguma casa, por exemplo, você não tem sua carteira assinada, se você tiver o seu filho, você não terá assegurado a sua licença maternidade, você volta o quanto antes para o trabalho com medo de alguém ficar no teu lugar, e o teu filho, ele acaba não sendo criado por ti nos primeiros momentos mais importantes. É criado por uma rede de apoio, a vizinha, a amiga, a irmã mais nova, e aí a gente precisa cair a ficha. Qual ficha? Quando eu falo tão enfaticamente em direito da criança e do adolescente, que a criança e o adolescente tem direito ao convívio familiar, a criança e o adolescente tem direito à alimentação, saúde, lazer, cultura,
todos os direitos para a proteção integral dessa criança e adolescente, a criança e adolescente também tem direito a uma mãe presente. E quando nós estamos falando nesse debate, nesse diálogo de maternidade negra, nós já estamos, só pelo que eu falei rapidamente, cerceando essa criança e adolescente de vários direitos. Em grande parte, abandono afetivo e material por parte do pai. Sim. A mãe precisa trabalhar e ela não tem como cuidar de ti, então ou ela te leva para o emprego, correndo o risco de tu cair do nono andar e morrer, ou ela te deixa em casa correndo o risco de quando ela voltar tu ter sido assassinado por uma bala acidental. E cadê o direito da mãe negra? Onde estão as políticas públicas que reivindicam direitos específicos para a criança ou adolescente negro? São questões que precisam ser racializadas. Enquanto o direito continuar sendo um direito de homens brancos para homens brancos, nós vamos continuar com o genocídio negro, nós vamos continuar com mães que não têm direito a criar seus filhos, a maternar seus filhos, e nós temos mães que continuam sem expectativa de futuro para esses filhos. E não é expectativa de futuro que eu falo de fazer uma faculdade, não. É expectativa de ser, estar e viver. Não estou falando em outros direitos. Eu estou falando no direito básico à vida. O que isso tem a ver com direito de família? Em tese, tudo. Porque em tese é obrigação da mãe, é dever da mãe cuidar, educar, amar. Mas como que eu vou cuidar, educar, amar, se meu filho nem viver, viveu? Então, a grande questão que nós precisamos dialogar hoje é repensar o direito. Não só o direito de família, mas o direito como um todo. Nós temos direitos universais que precisam ser pensados de forma grupal, de forma relativa, de forma comunitária. Quais as necessidades da população negra? Os índices estão apresentados. Todas as estatísticas nos mostram que o maior número de mortes são de crianças e adolescentes negros. Por quê? É falta de saneamento básico, então vamos ver a situação. Essas crianças e adolescentes, elas estão sofrendo com as intervenções policiais, vamos tentar remediar a situação. Mas nós precisamos compreender, antes de tudo, que não é uma questão meramente social. Não é uma questão social. Quando nós falamos em maternidade, a maternidade, ela precisa ser pensada pelo menos sobre 3 variáveis. Pelo menos sobre a variável da classe, da raça e também do gênero. Porque o simples fato de você ser mulher dentro dessa conjuntura social já te desvaloriza, já te segrega direitos. O fato de você ser uma mulher negra já te tira quase todos os direitos que, em tese, tu deveria ter. Tu ser uma mulher negra de uma classe menos favorecida, tu és uma invisível para o mundo. E enquanto invisível para o mundo, ninguém chora a tua dor. E aí tá muito bonitinho, né? No Instagram, todo mundo, vidas negras importam, todo mundo chorando a dor do negro. Mas, na realidade, a pessoa continua dizendo assim, claro que eu sinto. Porque, por exemplo, a minha empregada é negra. Grazi, eu pensava que isso não acontecia mais. E eu vou te dizer, acontecia nas pessoas que eu tenho o mínimo contato. Mas eu vou te dizer que uma pessoa que eu tenho um mínimo de contato, ainda distante, semana passada falou isso para uma amiga minha. Ela colocou vidas negras importam e aí o rapaz respondeu, mas que absurdo, todas as vidas importam. E aí ela foi muito gentilmente tentar apresentar para ele a questão racial na história. E ele, tu estás me chamando de racista? Aí ele mostrou uma foto. Aqui minha empregada e minha babá são negras. Como que eu posso ser racista?
E é difícil, Eu já, porque... só um adendo rápido, Pode falar. é tão recorrente e isso chega a mim direto, né? De forma recorrente. E não agora, até porque desde sempre, eu sempre utilizei o meu canal de comunicação, que é o Instagram, ou então qualquer outro, Facebook, mas principalmente o Instagram, e sempre eu tinha esse questionamento. As pessoas sempre questionavam, perguntavam, mas vem cá, o que tu queres dizer com isso? Uma simples postagem que vidas negras importam, na verdade, ela se torna ofensiva para aquele receptor. Então, Eu travei, foi, Grazi? Travou? Eu acho que tá travado. Tá dando para me ver aí, não? Você dá. Não tem como você me ver? Não, tu não. Agora, para mim, eu tô aparecendo só uma foto. Ah, tá. Realmente eu não tô te vendo, não. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo consertar isso. Melhorou ou não? Não. Ainda tô travada? Tá travada. E aí, como é que eu faço? Vamos fazer o Não seguinte. sei. Sai e tá. Vamos ver se agora vai funcionar. Pronto, agora foi. Oi. E eu, tá ok? Foi. Tá vendo? Tá linda, maravilhosa. Pronto. Foi? Dentro da tua fala é que eu, como mulher negra, uma mulher negra que sempre expôs seu ponto de vista sobre a negritude, sobre o ser preto, sobre o ser mulher, sempre quando eu posto algo relacionado a racismo, e não agora que está esse boom de discussão, desde sempre, há anos, sempre eu recebo um questionamento em privado. Vamos supor aqui no Instagram como direct. Mas aquela postagem, ela se revela como ofensiva àquela pessoa, aquele receptor. Ele não toma aquilo como reflexão, ele toma aquilo como... Vem cá, tu tá me chamando, como você mesmo falou, você está me chamando de racista? Não, eu sou tua amiga. Não, eu tenho um amigo negro. A minha empregada doméstica é negra. Eu conheço uns falando de tal. Eu trabalho. Então, eles não entendem esse contexto que o simples fato de você conviver com alguém que tem pele preta, que hoje em dia eu prefiro chamar preto, que eu acho mais ofensivo aos que se incomodam, e isso é estranho para mim, porque como é que você não o utiliza de reflexão e sim de ofensa a um tipo de informação dessa? Então é como você bem falou, bem colocou. Pois é, muito complicado. E são pessoas que elas se negam a ouvir o que tem que ser ouvido. Elas se negam não a aprender, por assim dizer, porque ninguém tem a obrigação de ficar ensinando os outros sobre o que é machismo, o que é racismo. Essas pessoas, elas precisam se colocar no lugar de estudar, de buscar, de conhecer. Mas, além de não se colocar no lugar de saber que está sendo machista, de saber que está sendo racista, essa pessoa também se ofende diante de qualquer comentário que ela imagine. Não, mas eu não sou. Por que tu está falando isso? O que está acontecendo? E aí vem o tal do mimimi. Eu tenho visto muitas pessoas falando assim, e falaram para mim, José, mas tu vai discutir direito de família envolvendo questão racial? Como que tu vai fazer isso? Não tem nada a ver, direito é direito, tá na lei. De onde foi que lá na lei tá dizendo que tem questões negras? Oi? Aquele pensamento positivista, tecnicista que o direito brasileiro está imbuído. Exatamente, é triste. E aí, dentro disso, nós vemos o reflexo nos nossos julgados. Os nossos julgados, eles têm o reflexo de quem está julgando, né? Por quê? Porque a gente já conquistou grandes passos em questões de afeto, em questões de direitos de mulheres, dos filhos, mas nós ainda estamos muito longe de termos um judiciário antirracista.
E aqui na esfera do direito de família, por ser uma relação mais próxima, mais afetiva, se almejava termos esse mínimo de empatia diante da discussão, tanto contra o machismo, quanto em relação contra o racismo. Não é isso que se vê. Eu tenho uma amiga, ela é doutora em ciências sociais também, e a tese dela foi sobre os divórcios no Maranhão. E ela é negra, e ela fez um recorte muito interessante, que em vários divórcios que envolviam mulheres negras, famílias negras, a forma de tratamento que era deferido a eles era distante da forma de tratamento que eram destinadas a famílias brancas que estavam se divorciando. Há um caso que me chocou, que me tocou, de uma moça que veio do interior para morar com um rapaz. Ela, com um bebê de 2 meses, estavam se divorciando e ela queria uma pensão. Aí a juíza disse assim: você está nova, vá trabalhar. Por outro lado, no mesmo dia, teve audiência de um casal de empresários da cidade que foram tratados, como diria o popular, a pão de ló. Como assim a pão de ló? Pelo nome, diretamente, com aquele trato muito próximo, totalmente diferente. Direito sendo pleiteado. Oi? Plenamente identificado, uma parte plenamente identificada. Porque quando plenamente diverso, pois é. Falou. Grazi, e essa tua construção acerca de preto e negro, eu tenho tentado refletir muito sobre isso. Preto, negro, e aí boa parte das pessoas que estão aqui, mas nem todas, compreendem essas categorias. A categoria preto, para quem está chegando, e aí eu estou falando que meu pai e minha mãe estão assistindo. E aí eu vou explicar também. Nós temos categorias do IBGE, e a categoria negro, ela engloba preto e pardo. O pardo sendo aqueles, dentro de uma relação de colorismo, do mais próximo ao branco ao mais próximo ao que tem se auto-identificado por preto. E a categoria negro, ela não se restringe a um diálogo do IBGE. A categoria negro hoje é uma categoria política, em que toma-se um local que antes era um local para estereotipar, negativar, e agora eu me assumo enquanto negro. Tanto é que pessoas pardas, que não são mais próximas do preto a título de colorismo, elas têm se auto-identificado negras como uma forma de força política para se posicionar. E segunda-feira a Eric me perguntou: Josésla, e aí, é preto ou negro? Eu falei: Eric, tu é Eric, Grazi é Grazi. E por que nós, a meu ver, e aí é uma postura que eu não sei se tu vais concordar, por que a gente, com um beijo para papai e mamãe, que o povo tá mandando, por que a gente continua dando adjetivos de preto e negro? Porque, longe do que se diz que todos nós somos iguais, nós somos tão diferentes que ainda se adjetiva. No dia que não se adjetivar mais, aí talvez haja uma harmonia. Né? Josésla, por que tu estás colocando isso? Porque é um fato. Quando tu olhas uma pessoa negra na rua, a primeira coisa que vem à tona é o negro, aquele negro que estava passando. Quando tu vês um branco na rua, tu não vai colocar essa questão, tu não vai colocar essa posição. Tu vai dar outros adjetivos, mas não o branco. Porque o branco, ele já está no seu local de hegemonia, no seu local de poder. E é aqui que a gente precisa entender qual o meu papel de branco nessa luta antirracista. É abaixar minha cabeça e pedir desculpa. É entender o privilégio que eu tenho e pedir desculpa. É dizer, tudo bem, eu preciso dar voz a quem precisa ter voz. E aí, como tu perguntaste, eu estou aqui de convidada, apesar de mulher branca,
mas porque eu tenho estudos tanto na família quanto nas relações de raça e gênero, e eu tento a todo custo ser uma aliada na discussão. Mas aí, como você falou uma coisa interessante, e certo, tem toda essa construção, inclusive foi tema da live anterior, em que a gente entendeu a construção histórica do negro, do preto, que o negro inicialmente, em época colonial, incluía também o índio. Na verdade, o índio ele era o primórdio daquele termo do negro, depois ele foi assumido por aqueles que que vinham da África, de vários países da África. Ok, mas aí, como é que eu trabalho? Por quê? Você falou uma coisa, dívida histórica. E eu vou falar um questionamento de muitos amigos, colegas, conhecidos, pessoas esporádicos, brancos, que vêm falar para mim, mas que dívida histórica é essa? Por que eu tenho que pagar por algo que foi feito no passado? E isso eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, há uma dificuldade enorme desses indivíduos entenderem o contexto, do que de fato é e a consequência também dessa dívida histórica. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas sobre isso. Principalmente quando frisando também a questão da mulher negra, porque pesa ainda mais essa dívida histórica, você bem que já colocou, a mulher negra. Sim. Olha só, quando a gente fala em dívida histórica, e a gente já fez uma breve perspectiva dessa história, nós temos que perceber como esse negro chegou até aqui. Primeiro, o negro foi escravizado, tirado do seu local, veio para o Brasil. Essa mulher negra, ela servia a casa e também ela era corriqueiramente estuprada, tanto pelo senhor quanto pelos filhos do senhor. E essas pessoas, quando elas, em tese, ocorreu a libertação, a liberdade dos negros em 1888, não houve uma liberdade de fato. Por quê? O que seria um processo de libertação dessas pessoas escravizadas? Seria, ok, vamos fazer políticas de inserção na sociedade. Ninguém foi inserido na sociedade. O que foi feito? Abre-se a senzala, agora vocês estão livres, virem-se. Como assim virem-se? Eu não tenho emprego, eu não tenho onde morar, eu não tenho saneamento básico, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. E aí esses negros, eles foram ocupando espaços periféricos. E esses espaços periféricos, por um acaso, positivamente, nós tínhamos uma lei urbana que tratava sobre essas questões, que você não poderia fazer determinados tipos de casa, ou seja, casebres, barracos, eles em tese não poderiam existir. Mas como o negro, que recém-liberto, sem nenhuma assistência de inserção social, poderia ter moradia no padrão exigido socialmente. Como que o negro não ia dormir na rua e se ele não tinha para onde ir? E aí vinha o tal do crime da vadiagem. Vários crimes que nós vimos ser positivados ao longo da história, que nunca foram crimes para brancos, sempre foram crimes para, em tese, controlar corpos negros que não eram aceitos socialmente. Viver uma política de branqueamento. Essa política de branqueamento tinha como objetivo dizer o seguinte: vamos limpar o sangue brasileiro. Com quem? Com imigrantes europeus, com o escopo principal, com o objetivo principal de afastar de nós esse sangue negro que corre em nós. Quando nós falamos em dívida histórica, nós pensamos o seguinte: desde 1888, quando em tese houve uma libertação, essa população negra continua majoritariamente nos mesmos espaços que sempre esteve. Josésla, mas Grazi está falando contigo, Grazi é advogada, é isso, aquilo outro. Ok, nós não podemos tomar a exceção como regra. Grazi é uma exceção. Se eu tomo a exceção como regra, eu vou fechar os olhos para todo o resto do problema racial. E qual é o grande problema nosso brasileiro? Nós tendemos a tomar a exceção como regra para negar o racismo e negar a necessidade que nós temos de fazermos políticas públicas em todas as áreas para essas pessoas que tiveram seus direitos cerceados. Josésla, mas quem
escravizou não foi eu. Mas quem está disputando, tendo privilégios atinentes a isso, é tu. Porque se não fossem esses negros escravizados, talvez você não estivesse no local onde você está. E quem continua sofrendo com essa retirada obrigatória, compulsória da África para cá, são milhares de negros brasileiros que estão na periferia, sem saneamento básico, sem saúde, morrendo de Covid. Isso é um absurdo. Todos os dados sobre a saúde negra saírem dos informes. É imprescindível que nós tenhamos informação, porque é essa informação que nos dá subsídio para lutar. Joségila, e o que tu tá falando de Covid? O que Covid tem a ver? Tudo Agora, está relacionado. você Oi. só um minutinho, porque tem um limite da live, então eu vou parar e vou voltar, porque eu ia, por coincidência, perguntar sobre isso. E é um dado muito interessante essa ligação do atual crise sanitária que nós estamos passando e o nosso contexto social e racial, tá? Então eu vou finalizar e vou voltar. Tá ótimo.